Olá, tudo bem? Hoje nossas aulas vão ser sobre botânica, né? Nós já vimos em aulas anteriores algumas informações essenciais para o entendimento dessas aulas e então agora a gente está analisando cada parte do vegetal, suas características estruturais, funcionais, anatômicas, né? E hoje então nós vamos falar sobre o caule, né? Não só a anatomia vegetal do caule, mas também a estrutura do caule, né? A função do caule, né? Basicamente sabemos que a função do caule é dar estrutura, dar suporte ao vegetal, mas vamos entender como isso acontece, né? Nós temos então dois tipos de caule, porque nós temos dois tipos de caule. Nós temos duas classificações distintas, né? Plantas com monocotiledôneas, que vocês já sabem que são aquelas plantas que só apresentam crescimento meristemático primário, não tem meristemático secundário, ou seja, não tem espessamento do caule, não tem espessamento do tronco, né, ou da sua haste no caso, então vai ser caracterizada como uma haste e não como um caule, nem como um tronco, porque justamente não tem esse engrossamento, né? E as dicotiledôneas, que já apresentam crescimento nos meristemas secundários, ou que a gente chama de crescimento secundário, né? Tá? Então nós vamos separar isso e vamos analisar sobre esses dois enfoques, tá? Então, o caule de monocotiledôneas e dicotiledôneas podem ser estudados a partir de cortes transversais. Então, como que foram estudados e entendidos os caules, né? Tanto das monocotiledôneas como das dicotiledôneas. Então, foram feitos cortes transversais, mesmo em madeira, né? Com o uso então de microscópios eletrônicos, foi estudado toda a anatomia desses caules, dessas hastes, para entender todo o fluxo de células, de órgãos que existem ali, né? Se é que dá para chamar de órgãos, mas estruturas celulares chamados tecidos, né? E suas funções, tá? Então, a partir desses cortes transversais, com o uso de microscópio eletrônico, pôde-se observar e entender como funcionavam e as diferenças entre os distintos caules de monocotiledôneas e de dicotiledôneas, tá? Então, temos dois tipos de estruturas morfológicas a partir desse entendimento. As chamadas eustélicas, que acontecem nas angiospermas e nas dicotiledôneas, angiospermas dicotiledôneas e nas gimnospermas. Então, gimnospermas, aquelas plantas que não apresentam flor, né? Então, tem o fruto desnudo, né? Certo? Como as coníferas, como a nossa araucária, como os pinos, né? Como a coningâmea e outras coníferas ao redor do mundo, tá? E as actostélicas, né, ou astélica, né, que são normalmente em angiospermas monocotiledôneas, então não apresentam crescimento secundário, né, tá? Então vamos lá ver a eustélica, né? Quem que era a eustélica? As angiospermas monocotiledôneas. Então, uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que uma planta apresenta estruturas no seu caule diferentes em diferentes idades. Então, se o caule for juvenil, ela tem um tipo de estrutura. Se o caule for um caule adulto, já apresenta outro tipo de estrutura, né? Então, aqui, por exemplo, na estrutura eustélica, apresenta duas regiões bem distintas, né? O córtex, né? Que é essa parte verde, e o cilindro central, que é esta parte onde se encontram então os feixes vasculares, fluema para fora, xilema para dentro, felogênio no meio, né? Tá? Ok? Então nós temos aqui as duas estruturas, né? Ou cilindro central, ou também chamado de estelo, tá? Chamando o cilindro central
memorizando o conceito, o nome de cilindro central é suficiente, tá? No cilindro central encontram-se os feixes vasculares, separados por raios de parênquima, né? Então, nós temos um parênquima aqui, né? Nós temos os parênquimas. Nós temos, então, esses feixes vasculares, um feixe está aqui, o outro feixe está aqui, outro feixe está aqui, outro feixe está aqui. Então, nessa estrutura aqui, a gente pode observar que é uma estrutura eustélica, ou seja, de uma monocotiledônia que não apresenta crescimento secundário, né? Tá? Somente primário. Então, nós temos aí a epiderme, né? Nós temos o parênquima cortical, que está próximo ao córtex, né? Que é toda essa região do córtex, né? Nós temos a endoderme, que é essa parte interna, né, da parede, da membrana, certo? Nós temos o periciclo, que é o periciclo aqui, toda essa estrutura. Vamos apagar aqui novamente para que vocês possam visualizar. Os feixes colaterais abertos, então eles estão aqui, então eles não estão fechados, eles estão abertos, existem parênquimas aqui entre eles, né, que formam os raios, certo? Ok? Então nós temos a parte que forma a casca e a parte que forma o cilindro central, tá? Ok? Então, ver que entre o xilema e o fluema existe o câmbio, né? Então, tem câmbio aqui, ó, entre o xilema e o fluema, né? Que é essa parte aqui, tá? Então, olha aqui onde que está o câmbio. Só um minuto. Olha aqui, essa linha vermelha aqui é o câmbio, é daqui que surge, então, os novos tecidos, ou continua havendo a produção de células, né? Tanto fluema quanto xilema, tá? Este tipo de feixe é chamado de colateral aberto. Por que ele é aberto? Porque ele está aberto aqui, não está fechado, tá? Agora, uma estrutura atactostélica, né? Tá? Uma estrutura atactostélica ou astélica, né? Tá? Então, esta aqui é a estrutura das gimnospermas, né, ou das angiospermas dicotiledôneas, estrutura inicial, estrutura de uma parte do caule dita ainda juvenil, ainda jovem, né, tá? Então, percebam que é uma estrutura simplificada, mas já existe uma orientação para a formação dos tecidos que nós vamos ver mais em frente, ou se vocês não lembrarem das aulas passadas. Mas devem lembrar, né, de toda a estrutura anatômica do caule, da raiz, né, tá? Ok? Então, aqui nós temos o córtex e o cilindro central numa parte juvenil da planta, uma parte jovem da planta. Agora, já na estrutura atactostélica, né, não apresenta distinção entre córtex e cilindro central. Vocês percebem que o conjunto de fluema e xilema está difuso aqui no parênquima, está em toda a parte do parênquima, né? Tá? Então não tem uma parte distinta de parênquima, de córtex e de cilindro central. Está tudo misturado aqui, tá certo? E esse então é chamado colateral fechado, tá? Então, entre o xilema e o fluema não existe câmbio. Então, nós também não observamos aquela linha vermelha entre o xilema e o fluema, né? Então, esse é um chamado feixe colateral fechado, tá? Pelo corte transversal, é possível verificar que uma planta jovem possui somente crescimento primário, né? Então, como eu falei para vocês, aquela figura verde, parte jovem com um crescimento secundário, primário. Quando que vai acontecer o secundário? Quando ela se tornar adulta, quando ela parar de crescer, esse tecido parar de crescer para cima, ele vai começar a crescer para os lados e vai fazer o espessamento ou engrossamento da planta, né? Tá? Então, possui somente crescimento primário. Não apresenta crescimento em espessura, tá? Então, gravem isso. Crescimento primário não apresenta crescimento em espessura, não apresenta engrossamento do caule. Eu prefiro sempre chamar de hastes, né? Tá?
porque ainda que seja um pouquinho mais dura, que forme aí uma casca, né, que tenha um revestimento, ela não dá para dizer que é um caule, que é um tronco, né? Então eu prefiro chamar de uma haste de um arbusto, né, que é fininha, não vai engrossar, tá? Já em plantas com regiões adultas, né, mais velhas, com áreas mais velhas, observa-se a presença de meristemas secundários. Então, meristemas secundários que vão causar o crescimento secundário, que é o crescimento em espessura ou o engrossamento do vegetal, né? As angiospermas, que são as plantas que possuem flores, né? Monocotiledôneas, então monocotiledôneas não apresenta crescimento em espessura, não apresenta crescimento secundário, apresentam somente crescimento primário, tá vendo? Então, seus caules possuem somente estrutura primária, a estélica, né? Ou podemos chamar aqui de haste, tá? Então, pela palavra haste, vocês vão lembrar dos arbustos, lembrem dos arbustos, né? Que eles não conseguem se desenvolver como uma árvore, eles ficam com um caule mais ou menos franzino, né? Fino, eles até têm uma casca mais com mais né? Suberificada, que a gente fala, mais seca, né? Mas não dá para dizer que sofreu engrossamento, ele continua somente com crescimento primário, tá? Então, olha lá, um caule de uma angiosperma ou de uma gimnosperma, né? Tá? Que apresenta crescimento secundário. Então, vocês estão vendo aqui que há um engrossamento grande do caule, né? Então, nas gimnospermas e nas angiospermas dicotiledôneas, lembra que era o dicotiledôneo? Monocotiledônea, quando eu tenho somente uma folha embrionária. Dicotiledônea, quando eu tenho duas folhas embrionárias, né? Há crescimento secundário, engrossamento, estrutura secundária, além da primária. Então, a planta vai crescer, né? Vai crescendo em altura, e aí depois que ela cresceu, as células mais velhas começam a fazer crescimento em espessura. Então, por isso que a planta acaba obtendo uma forma para o seu tronco mais ou menos uma pirâmide, né? Um cilindro, né? Um cilindro com uma ponta mais fina e uma ponta mais grossa. Então, por quê? Porque as células mais velhas, onde há células mais velhas, elas começam, então, a sofrer o engrossamento, o crescimento secundário, tá? Então, estrutura primária do caule, encontrada nas partes jovens dos caules das plantas, onde não há crescimento secundário. Estou repetindo, para que vocês jamais esqueçam isso na vida de vocês. Toda vez que vocês olharem por uma árvore, vocês vão dizer assim, esta é um vegetal com crescimento secundário. Aí, se vocês olharem para a árvore tiver flor e tiver um fruto, ela vai se chamar angiosperma. Agora, se ela não tiver flor, não tiver fruto, vocês vão chamá-la de gimnosperma. Como exemplo da gimnosperma, nós temos a araucária aqui do sul do Brasil, nós temos os pinos, né? Os pinheiros, né? A cuningâmea, o cipreste. Nós temos aí como exemplo das angiospermas todas as frutíferas arbóreas, pera, caqui, abacate, maçã, né? Que mais que nós podemos citar de angiospermas? Magnólia, quaresmeira, que são árvores que talvez vocês conheçam, o ipê da rua, que é utilizado muito em arborização urbana, né? Então, essas todas são angiospermas. Gerou fruto, gerou semente, é protegida pelo fruto, né? Ou protegida por um invólucro,
são angiospermas, tá? E apresentam, então, engrossamento. Nas dicotiledôneas, não confundam angiospermas com gimnospermas, não confundam angiospermas, gimnospermas com dicotiledôneas e monocotiledôneas. Monocotiledôneas refere-se ao número de folhas embrionárias, quando a semente germina, a gente já viu isso em outras aulas, quando a semente germina, sai uma folha, né, um membro, uma folha, um folíolo embrionário, que pode ser duplo, então vai ser dicotiledônea, ou pode ser simples, vai ser monocotiledônea, né? Para vocês lembrarem, uma monocotiledônea, as gramíneas, né? As gramíneas, então, lembrem da gramínea, da grama, da cana de açúcar, lembrem do trigo, do arroz, são todas monocotiledôneas e não possuem engrossamento, não formam grandes árvores, né? Até o bambu, por mais que o bambu tenha um pouquinho mais de engrossamento, né? Mas não é um engrossamento porque lá dentro do bambu a gente sabe que está oco, então é só um aumento de volume da parede, né? Quando eles vão ficando mais velhos. E são, então, plantas monocotiledôneas, só tem um cotilédone, tá? Pode-se identificar na região primária 3 estruturas: epiderme, córtex e o cilindro central. Então, nós estamos falando das dicotiledôneas, né? E nós então estamos falando das dicotiledôneas no momento que elas são jovens, né? Então, a gente vai ver uma epiderme, que é essa parte bem externa aqui, e aí a gente sabe que pode ser formada de periderme, mesoderme, endoderme, né? Então nós temos o conjunto da epiderme, nós temos o córtex, que é essa região aqui, né? Então nós temos o córtex, e aí nós temos os vasos os feixes vasculares, né? Os vasos, né? Xilema e fluema, né? Fluema para fora, xilema para dentro. Nós temos o câmbio fascicular, que então o câmbio é de onde surgem as células do xilema e do fluema, e aí nós temos fascicular. Nós também vamos encontrar 2 definições para o câmbio fascicular. E eu vou limpar aqui para vocês entenderem direitinho. Intrafascicular, quando ele está dentro do conjunto do fluema e do xilema, ou interfascicular, ou né, entre os feixes fasciculares ou os feixes vasculares, né? Então, por isso, intra e interfascicular, né? Tá? E nós temos também a medula, que é essa parte central do caule da árvore, né? Onde nós vamos encontrar basicamente xilema, ok? A epiderme pode ser cutinizada e conter estômatos. Então, a epiderme do caule, ela vai se cutinizando, ela vai o quê? Criando uma estrutura. A gente já viu os tipos de estruturas que envolvem as epidermes, né? Nós temos cutícula, nós temos suberina, nós temos lignina, nós temos ceras, né? Então são todas estruturas que vão proteger, de certa forma, as epidermes dos tecidos vegetais, né? Tá? E no caso do caule, alguns caules também podem ter estômatos, tá? Nós vamos ver mais para frente que esses estômatos dos caules algumas vezes recebem nomes especiais, como lenticelas, mas não preciso gravar isso agora. Vocês só vão ver como foi o avanço, o aprimoramento do estudo sobre a botânica e como foi seu entendimento, né? Então, o córtex está localizado entre a epiderme e o cilindro central. Vamos voltar? Então, córtex, epiderme que está aqui fora e cilindro central que está aqui dentro. Toda essa região aqui é a chamada córtex, tá? Sendo formado pelo parênquima cortical e a endoderme, né? No córtex encontra-se o parênquima cortical, principal tecido do córtex, que contém também células parenquimáticas com cloroplastos, né? Quem são essas células? São aquelas células que podem fazer fotossíntese, né? Então, se for numa monocotiledônea, que não tem engrossamento do vegetal,
o caule, a haste, normalmente tende a ser verde. E aí, por que é verde? Porque tem cloroplastos contendo os pigmentos, né? Certo? Contendo pigmentos, né? Que dão aquela tonalidade verde para a célula e para o tecido, né? Tá? Que podem também ocorrer no colênquima da planta, tá? A endoderme é pouco diferenciada, quando não ausente. Então, na estrutura primária do caule, a endoderme, tá? Ela é bem pouco diferenciada da epiderme, ou aqui no córtex, no caso, né? Então, são células bem parecidas, bem semelhantes, para não dizer iguais, né? Ou quando elas não estão ausentes, tá? As células do parênquima cortical podem conter amido, tá? Então, algumas células do parênquima cortical, do córtex, né? Podem conter amido, né? Identificado com o uso de Lugol, que é uma espécie de uma substância química contendo iodo e que vai então dar à célula a cor azul arroxeada. Muitas vezes a gente vai estudar e encontra nos livros e nas referências as células em tom azul, azul arroxeado. É efeito da fotografia? Não, é efeito do Lugol, do iodo, que reage com o amido e dá essa cor azul arroxeada, tá? O cilindro central é composto por feixes vasculares liberolenhosos, né? Já falei para vocês, feixes vasculares é aquela estruturinha assim, na planta, no caule jovem, né? Onde nós temos fluema para fora, xilema para dentro, e aí nós temos aqui no centro o câmbio, né? Tá? Ok? Isso aqui é chamado de feixe vascular. E nas plantas, depois elas formam o filogênio completo, né? Tá? Então formam o filogênio completo. Vocês estão vendo aqui o câmbio interfascicular, ó, tá vendo? Interfascicular, né? Tá? Ok? E na verdade, interfascicular está aqui, esse desenho apenas mostra que ele está dentro dos feixes, né? Mas aqui seria intrafascicular e aqui seria o interfascicular. Mas aqui nesta representação, só para não confundir vocês, o autor deste desenho, desta imagem, quis se referir que o feixe ou que o câmbio está dentro do feixe vascular, tá? Dentro da região do feixe vascular. Então, não é possível observar o periciclo, tá bom? Então, neste caso da estrutura primária, nós podemos observar ou não podemos observar o periciclo. Então, a ausência do periciclo, tá? Então, os feixes vasculares fluema e xilema estão dispostos em círculo e separados pelo câmbio fascicular ou intrafascicular, feixe colateral aberto. Então, tá aqui, né? Estão separados pelo câmbio, pelos feixes intrafasciculares, tá ok? Vamos limpar aqui para vocês, para não confundir, né? Vamos para a próxima. Na região central está localizada a medula ou o parênquima medular. Então, já falei para vocês, esta é a parte da medula ou parênquima medular, né? Parênquima medular. E onde que está o parênquima cortical? O parênquima cortical está aqui no córtex. Então, parênquima cortical, tá? Ok? Então, nós temos dois parênquimas aqui na estrutura primária, o medular e o cortical. E os feixes vasculares estão entre os dois parênquimas, tá? Que realiza funções de preenchimento e armazenamento. Então, vocês sabem que o xilema está ali com células, algumas células já estão mortas,
já estão lignificadas, suberizadas, então não tem mais função nenhuma, além do suporte. Elas começam a ficar rígidas, fortes e começam a dar, então, suporte para a planta, tá? Os raios medulares surgem das extensões dos feixes a partir da medula, né? Então, aqui, ó, um exemplo de estrutura primária. Então, vocês veem aqui o xilema e o fluema, sem, né, o parênquima, o xilema e o fluema, ou seja, os feixes vasculares estão dispersos, difusos no parênquima, né? Nós não temos um parênquima cortical e um parênquima medular, é um único parênquima, né? Então, nós temos as células pequenininhas, jovens, aqui, que são essas mais escurinhas, que são os fluemas, e as maiores, que são os xilemas, tá? E nós temos a epiderme também. Já na estrutura secundária, a gente já começa a ver uma estrutura mais organizada, com câmbio fascicular, com epiderme, o felogênio que está aqui, que é uma segunda camada. Nós temos o câmbio e temos o felogênio. O felogênio vai formar para fora o suber, vai formar para dentro o parênquima cortical, né? Tá? Ok? Nós temos o fluema, o xilema, câmbio fascicular. Então, vocês percebem aqui que uma estrutura é bem diferente da outra. Então, sem erro, sem medo de errar, toda vez que aparecer uma estrutura difusa de vasos, né, do xilema e do fluema, é primária e é monocotiledônea, tá? Quando é difusa, é monocotiledônia 100%. Quando é organizada ou ordenada, como aqui ou como nesta primeira figura, nós podemos dizer que é uma dicotiledônia. E neste caso aqui, nós podemos dizer que é um tecido jovem, de uma planta jovem, de um caule jovem, tá? Ok? E aqui nós vamos depois ver, então já começa a haver felogênio, processo, síntese do felogênio, né, que vai formar os tecidos, né? Então a gente já começa a perceber que a planta já está entrando, ou aquela parte da planta, da célula, dos tecidos, já estão indo para os seus crescimentos secundários, tá? E aí então agora nós vamos falar sobre esse crescimento secundário, estrutura responsável pelo crescimento secundário das dicotiledôneas, que é o engrossamento, após o surgimento dos meristemas secundários, câmbio e felogênio. Lembra? Eu falei para vocês o câmbio que está aqui entre o xilema e o fluema. Então aqui nós temos o fluema, aqui nós temos o xilema. Então entre o xilema e o fluema nós vamos sempre ter o câmbio, tá? Interfascicular, né, quando está entre os feixes, certo? Intrafascicular quando está dentro do feixe. Nós temos o felogênio, que está na zona mais periférica, ou mais para fora do caule, e que vai formar o córtex, né, que vai formar o suber para fora, e o derma, ou o câmbio, para dentro, né, vai formar o corticoide, o córtex para dentro, tá? Ok? Então, câmbio interfascicular, que é aquele que está entre os feixes, né? Então, interfascicular entre os feixes, ainda que o feixe seja contínuo, né? Ainda que nós tenhamos isso aqui, né? Ele contínuo ou não contínuo, este feixe aqui é chamado interfascicular, a partir do cilindro central, que o câmbio fascicular formará o câmbio vascular. Então, aí, se ele for contínuo, nós chamamos ele de câmbio vascular. Quando nós temos só dentro do feixe, né? Então, este câmbio é chamado intra, né? Intra, de dentro, tá? O câmbio vascular formará o xilema para dentro e o fluema para fora. Isso aqui a gente já viu em outras aulas, né? Resultando no engrossamento da planta.
O córtex, né, que é a parte da casca, que então nós temos o parênquima cortical, acompanha o crescimento em espessura do cilindro central devido à ação do meristema secundário, que é o felogênio. Então surge o felogênio, que é o câmbio da casca. Então nós temos o câmbio da medula, que é o câmbio fascicular, e nós temos o câmbio felogênio, e nós temos o felogênio, que é o câmbio da casca, né? Tá? O felogênio forma suber, tecido suberoso para fora, e feloderma para dentro, que é o tecido felodérmico, tá? Ok? Então, no crescimento secundário, na estrutura secundária, nós temos 3 estruturas: feloderme, felogênio e suber. Então, suber para fora, felogênio é aquela matriz leve, suave, quase invisível, que produz o feloderma para dentro e o suber para fora, né? E que forma, então, a periderme, tá? Ok? Olha aqui, então aqui eu coloquei um desenho para vocês estudarem, para vocês facilitarem, onde tem a medula, o xilema primário, câmbio vascular, secundário. Lembra que eu desenhei aqui para vocês, ó? Tá? Ó, exatamente o que está ali naquele desenho verde. Claro que eu não sou desenhista, então a minha qualidade de desenho é muito pior e por isso eu usei esta imagem para representar para vocês, né? Então, medula, xilema primário, xilema secundário, fluema primário, fluema secundário. A gente já viu quando acontece o fluema primário, quando acontece o fluema secundário, xilema primário, né? Então, xilema primário é na parte jovem da planta, né? Fluema secundário é na parte velha da planta, onde estão as células velhas, né? Então, a epiderme é formada por quem? Pela casca, pelo termo que pode ser empregado a toda a parte externa a partir do câmbio vascular, né? Então, periderme ou casca pode ser empregada a toda a parte a partir do câmbio vascular. Tudo é periderme, tudo é casca, né? Então nós temos aqui o câmbio que faz então a matriz de desenvolvimento das células, onde então são geradas as células que vão dar crescimento à planta, tá? Então aqui nós temos todas as estruturas, vocês repassem, está tudo aqui em função do que eu falei anteriormente. Então, para não ser repetitivo, né, vocês analisem esta imagem, esta figura, estudem, gravem na parede de vocês para vocês não esquecerem, tá? E na estrutura secundária é bem interessante porque nós vamos ter então a formação do cerne e do alburno. Eu já falei aqui para vocês. Quando vocês pegam uma árvore, vocês vão olhar o tronco da árvore, tem uma parte do tronco da árvore bem no meio da árvore, que é onde está a medula, que é mais escura. Por que ela é mais escura? Porque ela tem maior teor de lignina ali, então ela começa a morrer, a lignina começa a impregnar os vasos, formar tilas, formar engrossamentos e entupimentos para dar maior estrutura, mais resistência ao vegetal. Então fica mais escuro, em volta dele tem uma matriz mais clara, né? Um tecido mais claro, então olha aqui o cerne mais escuro, o alburno mais claro, né? Tá? Então, a partir disso a gente começa a perceber. Então, quando fica mais escura? Quando começa a sofrer maior impregnação de lignina. Então, o tecido está bem morto, não tem mais função nenhuma, não transporta mais seiva bruta. Agora, o alburno continua transportando seiva bruta, de baixo para cima, né? Lembrem da onde que vem a seiva bruta? O que era a seiva bruta? Água e sais minerais que as raízes absorvem, né? Tá? Então, os tecidos da estrutura mais velha da árvore, em sua parte central, né? Então, a partir daqui, daí nós vamos ter o câmbio, que forma o alburno para dentro, o fluema para fora. Depois nós vamos ter o felogênio, né? Então, a casca interna, a casca externa, que é toda a periderme, ou casca que a gente acabou de rever. Então, o alburno, localizado na parte externa do tronco da árvore, né? Do tronco, da parte central do tronco da
da árvore, apresenta crescimento secundário, formado pelo xilema, que ainda apresenta células vivas, por isso que ele é um amarelo mais pálido, mais leve, porque não tem tanta lignina, né? Xilema funcional, ou seja, é aquele xilema que funciona ainda para fazer circular a seiva bruta, ou seja, transportar da raiz até a copa da árvore ou do vegetal, onde se encontram as folhas, que são as matrizes fotossintéticas, né, que vão produzir a fotossíntese, né, tá? E o cerne é a parte mais velha, então tá vendo aqui essa parte mais escura? Então, se observarmos bem, tem uma parte mais escura e vai ter uma parte muito mais escura lá dentro, né? Então, vocês conseguem observar isso. O que significa essas partes mais escuras? Que essas células vão se impregnando cada vez mais de lignina, tá? E podem ficar ali por muitos e muitos anos, ou podem de repente sofrer ação de agentes decompositores que vão começar a degradar essa madeira, e aí por isso que às vezes a gente corta uma árvore e ela está ocada, ela está oca por dentro. Por quê? Porque sofreu a ação de agentes decompositores da madeira, normalmente fungos, tá? Ok? Então, o cerne é a parte mais velha da planta, o xilema não tem mais função, então a partir do momento que engrossou ele não serve mais para condução da seiva bruta, tá? Serve somente para sustentar a planta, então é somente para sustentar a planta. Então, por isso que muitos autores chamam de cerne a verdadeira madeira, ou o coração da madeira, né? O centro da madeira, tá? Por quê? Porque está com muita lignina, tem os vasos obstruídos por meio de tilas, né, que são fechamentos aqui dos vasos, né? Então essas tilas fecham e aí não permitem mais a passagem da seiva bruta, e aí, como não tem mais passagem da seiva bruta, aquela célula não tem mais função. Uma vez que não tem mais função, a planta fala assim: para que eu vou manter você aí? Morra, mas fica aí, me dê sustento, tá? É isso que acontece com o cerne. Então torna-se escuro e rígido núcleo da madeira, ou coração da madeira, tá? Então madeira pode ser chamada de xilema secundário, tá? Então, que é o engrossamento lá das paredes, é a morte das células do xilema no centro do caule, né, devido à lignificação e à obstrução dos vasos, tá? Então, a estrutura do caule nas monocotiledôneas é um pouco diferente. Apresentam apenas, então, estrutura primária, igual a estrutura primária dos dicotiledôneas, né, das dicotiledôneas jovens. Não possuem cilindro central, então lembra, o feixe vascular de xilema e floema está disperso no parênquima, então não tem parênquima cortical e não tem parênquima medular. Então esses feixes estão difusos no parênquima em toda a estrutura do caule, né? A epiderme com cutícula apresenta cutícula, vai sempre apresentar a epiderme vai sempre se proteger para a entrada de agentes degradantes ou agentes que causem mal para a planta, né? Proteger os estômatos, vai apresentar estômatos também, né? As monocotiledôneas também apresentam estômatos e células parenquimáticas, tá? Então tem parênquima lá de preenchimento, que serve para preencher e para manter as outras estruturas, como por exemplo os feixes vasculares, tá? São feixes de condução da seiva, mas sem padrão, colaterais fechados, pois não tem câmbios separando. Então não tem um padrão na distribuição do caule ou dos feixes aqui no caule das monocotiledôneas, né? Então, não existe padrão nenhum. Então, aí, a única coisa que sempre vai ser respeitado é que o floema está sempre para fora e o xilema sempre para dentro. Então, eu vou fazer um X para cá e um F para cá, para vocês jamais esquecerem na vida de vocês que o floema está sempre para fora, o xilema sempre para dentro. E neste caso de monocotiledônea, que não apresenta secundário, crescimento secundário, nós só temos o floema e o xilema primário. Aqui nós vamos ter floema e xilema primário,
e secundário. Por quê? Porque as dicotiledôneas apresentam um crescimento secundário, que nada mais é do que o engrossamento da planta, do caule da planta, né? Tá? Então vamos lá, vamos dar continuidade, né? Então, nas gimnospermas, quem eram as gimnospermas? As plantas sem fruto, ou com a semente nua, né, que a gente fala, sem o invólucro protegendo as sementes, né? Então, nas gimnospermas é possível identificar os anéis de crescimento e também os lenhos primaveril, estival, juvenil e adulto. Esse eu quero chamar a atenção para vocês, né? Então, vocês precisam entender. Então, quando uma planta começa a crescer, esses anéis centrais aqui são ditos os primeiros anéis, os primeiros tecidos da planta, né? Então, num certo momento, eles são chamados de anéis juvenis. E aqui nós temos, no lado de fora, nós temos os anéis adultos, né, que foram gerados no momento que a planta é adulta. Então, vamos dizer que aqui, este aqui foi gerado quando a idade da planta era 0, né, 0, tá? E aqui vamos, se a gente puder contar, e realmente a gente faz isso para definir a idade de uma planta, a gente conta esses anéis, ou o conjunto, cada conjunto de um anel claro com escuro, a gente conta isso tudo até lá, e aí a gente vai saber qual a idade da planta. Vamos supor que essa aqui tenha 50 anos, tá? Então, o que a gente pode ver aqui? A gente pode ver que nós temos, então, anéis juvenis e anéis adultos. Então os anéis juvenis estão crescendo mais, olha a distância aqui entre eles, olha a distância entre os anéis adultos, aqui é muito pequena, né? Lembrem que o filogênio estava aqui, ele foi se deslocando para lá, tá? E aí, como vai ficando mais velha, ela não precisa mais crescer tanto, já não tem mais capacidade de engrossamento, né? Tá? Então, esses são anéis juvenis e anéis adultos. Juvenil, normalmente, a gente considera até os 7, 8 anos, tá? Então, até os 7, 8 anos, a planta é dita juvenil, a árvore é dita juvenil, tá? Assim como nós, seres humanos e animais, por exemplo, até quando vai o nosso período de crescimento, né? 15 anos, 16 anos, 18 anos é a idade juvenil, até a juventude. A partir daí a gente se torna adultos, né? Alguns mais cedos, outros mais tardes, né? Então são chamados juvenis e adultos. Então nessa fase juvenil a gente está crescendo principalmente em altura, né? Tá? E depois a gente vai crescer em largura. Todo mundo vai crescer, né? Quer dizer, algumas pessoas não têm a menor chance de engordar, mas outras acabam engordando e normalmente, num padrão, todos os seres humanos e todos os bichos, animais, começam a engordar, né? Depois de uma certa idade, tá? Mas nós temos também os lenhos primaveril, que eu quero mostrar para vocês, e os lenhos estival. Primaveril é de primavera, é quando nós temos abundância de luz, abundância de calor, abundância de água, e aí então os anéis crescem mais. Como eles crescem mais, os vasos que estão aqui dentro dos anéis, nós vamos ver isso mais para frente, eles crescem mais, então eles ficam maiores. Por que eles ficam maiores? É que eles dão essa aparência deles serem mais largos e mais claros, né? Agora, quando chega o inverno ou quando chega o período da seca, né? A planta sente a temperatura, a planta sente a ausência da água, a planta sente as temperaturas que são desfavoráveis ao seu crescimento. Então ela para de crescer, né? Tá? Tanto as dicotiledôneas, gimnospermas, quanto as angiospermas, tá? As duas. Só que nas gimnospermas,
esses anéis de crescimento são mais visíveis. Essa parada de crescimento é mais visível, é mais perceptível, tá? Então nós temos os anéis mais largos e mais claros aqui, que são primaveris. E os mais escuros, então, como a planta parou de crescer, né, ou diminuiu o seu crescimento, os anéis acabam crescendo de forma mais pequena, são anéis mais pequenos, então eles começam a ficar mais próximos e aí eles começam a dar essa tonalidade de um anel escuro, tá? Nós só temos que ter cuidado com os falsos anéis ou os anéis incompletos. Isso acontece, por exemplo, quando essa planta, por exemplo, ela sofreu um impacto aqui, ó, tá vendo? Ó? Tem uma mudança, isso aqui é um galho, uma origem de um galho que ficou ali dentro, então muitas vezes ela pode gerar falsos anéis ou anéis incompletos. O que são os falsos anéis? Vamos supor que ela esteja aqui no verão crescendo com água, com temperatura, com luz, mas de repente cai a temperatura, que são chamados invernicos, cai a temperatura de forma tão violenta que a planta para imediatamente de crescer, né? E aí então ela forma um falso anel, né? Ao contrário também acontece, vamos supor que ela esteja no inverno, né? Então ela parou de crescer, ou ela diminuiu o seu crescimento, mas de repente dá um veranico, aumento de temperatura, aumento de luz, muita água, então a planta se estimula ou é estimulada a voltar a crescer. Só que isso dura muito pouco tempo, tá? Tanto o primaveril quanto o estival são períodos de pouco tempo, são muito curtos, então a planta não chega a formar um anel verdadeiro, né? Não chega a formar um anel completo, né? Tá? Ou por um ataque de um inseto, ataque de fogo, incêndio, a planta acaba gerando alguns falsos anéis que a gente chama, tá? Então, só para vocês entenderem, né? Então, fatores que afetam os anéis são a água, luz, temperatura, as condições climáticas locais, né? Então, favoráveis, que sejam favoráveis, algumas pragas e doenças então também podem afetar isso, tá certo? Então, dessa forma, a gente estudou o caule, lembrando que nas coníferas ou nas plantas dicotiledôneas, gimnospermas, há evidenciação maior desses anéis de crescimento e com isso a gente consegue contar a idade da planta. Para cada conjunto de um anel claro e um anel escuro, nós consideramos um ano. Por quê? Porque passou pela primavera e passou pelo inverno, né? Tá? Então, esse é o conteúdo sobre caule, é bastante conteúdo, vocês precisam revisar, vocês precisam estudar, tá? E precisam colocar lá na parede, gravar esses conteúdos, esses conceitos e nunca mais esquecer, tá certo? Um grande abraço para vocês, até a próxima aula.